Fala aí, galera do Ranking. Vamos gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o tema aí da economia, da depressão econômica iminente, crise do coronavírus, crise de saúde e, o mais importante, como que hoje forças da mídia, do presidente da República, do presidente do Senado e da Câmara, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e dos governadores estaduais, de uma parte dos governadores, essas forças estão em colisão e impedindo que o Brasil tome uma saída racional, uma saída que está no interesse do bem-estar da nossa população. Em primeiro lugar, como é que a mídia está se comportando, né? Não é nenhum segredo que hoje a mídia é essencialmente anti-bolsonarista, né? Não tem nenhuma dúvida que nos quartéis generais lá dos principais órgãos de mídia, né? Globo, Estadão, Folha de São Paulo, tem uma ordem de cima, compartilhada e abraçada pelo jornalismo em geral, dizendo basicamente, ó galera, esquece informar o cidadão, esquece mostrar os dois lados, esquece enriquecer o debate, é pra fuder o presidente e acabou. Isso você conversando com jornalistas, pegando os bastidores, é assim, é aberto e escancarado. Se pegar as últimas 100 reportagens da Folha de São Paulo, por exemplo, vai ter lá 97 anti-Bolsonaro e 3 neutras e 0 positivas. Basicamente a regra é assim, ó, se for ruim você põe numa lupa assim, num megafone, e se for coisa boa, você esconde, que não interessa. A mídia, de modo geral, ela gosta de publicar notícia negativa, isso é da natureza da mídia, porque isso gera mais clique. Existe um viés ideológico, sim, da maior parte do jornalismo, né, da grande imprensa, do mainstream, para a esquerda, né, que pena que um governo de direita, ou declaradamente de direita, tomou o poder, e agora isso para eles é um absurdo, e eles têm que fazer a contribuição para detonar o governo Bolsonaro. Isso existe. Mas, por outro lado, aí chegando um pouco do presidente, o presidente não perde uma oportunidade de dar munição para aqueles que querem derrubá-lo, porque ele é uma máquina de falar bobagem. Vamos dar o exemplo aqui do próprio coronavírus, né? Você tem duas estratégias possíveis de fazer no mundo. Ou você faz a mitigação, que é uma estratégia que a Inglaterra começou a fazer, depois tirou o pé, que países da Ásia estão fazendo, que a Suécia está fazendo com sucesso, né? Ou você faz um lockdown, ou você faz uma quarentena, você faz o que chama de supressão. E hoje o discurso da mídia, de todo o centro-esquerda, de todo esse pessoal é assim, não, se você ou você faz supressão total, é quarentena, ou então você é um idiota, você não vale nada, você é um fascista, você não liga para vidas humanas. Esse é o discurso. E o Bolsonaro, através do canhão de bobagem que ele fala de tempos em tempos, acaba alimentando isso, né? Ele fala, isso aqui é só uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma pandemia importante, não é uma gripezinha. Mas eu fui atleta, se eu pegar, não vai acontecer nada comigo. Você não sabe disso. A gente não sabe nem se ele pegou ou não, porque ele não está revelando os exames do presidente da República, dizendo se ele tem coronavírus ou não. Ele sai para cumprimentar as pessoas na padaria, ele limpa o nariz e vai dando a mão para todo mundo. É uma máquina de falar bobagem. E por falar essas bobagens, ele acaba queimando o nome de uma estratégia importante que o Brasil tem que fazer, que é sair dessa quarentena o mais rápido possível. Nós não somos um país desenvolvido. As soluções que funcionam bem na Europa, nos Estados Unidos, não necessariamente têm que ser implantadas igual aqui. Tem fatores muito diferentes. Nós temos uma população bastante mais jovem, então isso conta a nosso favor. O clima quente já está bem claro que tem algum efeito benéfico para a velocidade de espalhar o vírus. A população brasileira tem muito mais vacinas que a americana e a europeia, por um fator histórico de doenças e tal, né? Infelizmente a gente tem mais histórico de doenças. Por outro lado, é muito mais vacinada, então isso parece ter um efeito importante também. E por outro lado, quando você fala de quarentena total e lockdown, quando você vai fazer isso na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Noruega, é uma coisa. Em termos de tecido social, de riqueza acumulada, de quanto que o país aguenta, né? Num país pobre como o Brasil, com gente que já tinha aí 12% de desemprego, com muita gente na informalidade, com gente no risco de passar fome, o preço de você fazer uma quarentena é muito maior, enquanto o impacto da virose, o impacto da pandemia é diferente da Europa. A princípio é mais suave aqui. Então você tem que pesar as duas coisas e fazer uma estratégia personalizada para o Brasil. Parece assim, se você vê alguns blogs e alguns influenciadores, parece que se você não é a favor da quarentena total, você é um demônio, anti-vidas, né? Não, você está falando aqui que economia vale mais do que vidas, né? Não está falando isso. Nós estamos falando que o presidente da República deveria dizer, galera,
Se eu fechar totalmente a economia, vou ter vidas a menos perdidas por coronavírus, mas eu vou ter vidas a mais perdidas por gente morrendo de fome, por gente se suicidando, por gente matando o açougueiro aí na esquina para roubar a carne. Então não adianta eu falar, salvei 10 mil do coronavírus e matamos aqui 50 mil de fome. Nós temos que pesar com eficiência. E para isso, a gente precisa de uma estratégia integrada, né, que junte o executivo com o apoio da sociedade, né, e o Bolsonaro está desperdiçando a oportunidade de fazer uma boa comunicação. E cada vez que ele sai da linha, está lá a mídia, né, que nem abutre, para também pinçar, tirar de contexto aquilo que ele fala. Né? Por exemplo, quando ele disse na manifestação recente que nós do ranking dos políticos fomos contra, então nós condenamos a presença dele nessa manifestação, porque ele não tem que estar em manifestação cheia de gente pedindo o golpe militar, mas ele falou o seguinte: olha, nós não vamos negociar. Estava claro e óbvio que ele estava falando que ele não ia fazer negociatas com o Congresso. É isso que ele estava dizendo, ele estava se referindo que ele não ia fazer negociatas, não ia entrar na velha política. Que nem é verdade, porque ele entra sim, ele entra em negociatas, ele entra na velha política, ele sancionou o fundão eleitoral, que ele tinha que ter vetado, ele cortou um monte de coisa do pacote anticrime, mas não é esse o ponto aqui. O ponto é que a mídia enquadrou essa fala dele, não vou negociar com o Congresso, fazer as negociatas, a mídia enquadrou isso como se fosse uma declaração de que ia dar golpe militar, que é um absurdo. Nós temos um presidente falando bobagem, uma mídia que não ajuda em nada a conseguir estabelecer a sua credibilidade, e aí a gente chega na questão do Congresso, dominado por dois agentes do Centrão, que é o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Então, pessoal, para a gente entender o que é o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, tem que entender o que é o Centrão. O Centrão é o patrão desses dois. Eles estão lá, foram colocados lá, receberam o poder deles como presidentes da Câmara, respectivamente, e Senado, para atender os interesses desse Centrão. Esquece atender o que a população realmente precisa, esquece defender o cidadão comum, ajudar o Brasil nesse momento. Ele está lá para fazer como se fosse um malabarista, né? Um malabarista daquele monte de interessezinhos dentro do governo, a turma do lobby daqui, a turma do lobby dos servidores, as mamatas dos deputados, as mamatas dos altos funcionários públicos. Não espere grande coisa de boa nisso. E os dois se aproveitando bastante, junto com o STF, dessas pisadas de bola do presidente para bater no executivo, se fortalecer. Rodrigo Maia talvez de olho aí numa possível candidatura em 2022. E, claro, tentando ser visto como o grande mediador, o grande moderador desse presidente, né, extremista que é pintado, e o grande fiel da balança da República, né, com os deputados na mão, trabalhando com alguns ministros, com o pessoal do STF. Então, ele tentando ver essa oportunidade de consolidar a sua base de poder. E por fim, para terminar o quadro que eu mencionei aqui no começo, os governadores, que em alguns casos tomando uma atitude bastante irresponsável, que é do quarentena, sem planos de quando é que vai abrir a economia, sem dar visibilidade para o mercado. Enquanto isso, eles querem ser vistos, pelo menos, né, na visão deles, como salvadores da vida humana, o cara que foi duro, que defendeu a quarentena para não espalhar essa doença, e por outro lado, a crise econômica que vai vir acabar sendo jogada nas costas do presidente da República, do Ministério da Economia, que é a instância que cuida dos assuntos de temas macroeconômicos, né? Então você é visto como salvador de vidas aqui, e depois a bomba atômica que vem depois vai ser jogada nas costas do governo federal. A gente vê aqui diariamente empresas quebrando, pessoas sendo demitidas a centenas de milhares por dia. Uma empresa pequena, especialmente quando você deixa ela fechada, sem caixa, é igual pegar uma pessoa e asfixiar. Experimenta botar um saco na cabeça de alguém e deixar a pessoa asfixiada. Quanto tempo ela aguenta? As empresas estão morrendo. Os governos estão fazendo uma coisa a nível mundial, né, mas no Brasil também, que nunca foi feita antes. Quando vem uma crise econômica, é uma crise que vem do ambiente produtivo. Aqui não, na base da canetada, o governo mandou fechar a economia. Isso significa pegar um cara, enfiar, né, botar ele em coma forçado, enfiar lá no freezer, e daqui a um mês, dois, sei lá quando, tirar do freezer e falar, ó, agora sai correndo. O governo está correndo o risco de matar os geradores econômicos desse país, com a criação de dezenas, né, com o aumento em dezenas de milhões de desempregados, com o aumento da fome, da violência, dos assassinatos. É extremamente sério.
Então nós não estamos dizendo aqui que deveria, né, somos contra o isolamento e contra a quarentena. Mas é preciso adaptar essa política que veio da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil e falar assim, ó, pessoal, aqui no Brasil vou fazer o seguinte, ó, são 3 semanas, por exemplo, tá? Não sou técnico da área para dizer exatamente o período, mas estamos dando um exemplo do que poderia ser uma política pública mais efetiva. Galera, é o seguinte, são 3 semanas de quarentena total, todo mundo em casa, e daqui a 3 semanas nós vamos reabrir o comércio nesse plano aqui, ó, lojas de imóveis. Aberta, pode ter um limite de 10 pessoas de cada vez. Tudo bem, você quer comprar um refrigerador, alguma coisa? Vai ter um número X de pessoas para entrar na loja, todo mundo de máscara, todo mundo com distanciamento. Não quer dizer que, quando você fala que não quer ter mais quarentena, que daqui a 3 semanas é para ir para balada e fazer um carnaval e ficar todo mundo se beijando na boca. Não, nós estamos falando de manter a economia funcionando, reabrir as atividades, tentar fazer as pessoas voltarem para os seus empregos, com a segurança, com distanciamento social, com máscara, né, sem o toque. Você não precisa ter contágio zero para derrotar a doença. O que você precisa ter um contágio é menor do que 1, né? Você tem um número chave na doença, que é cada pessoa que tem o coronavírus, quantos ele contagia. Se você deixar ela solta, esse número é próximo de 4. Então 1 vira 4, depois é 16, 64, quer dizer, vai sendo uma escala geométrica de crescimento. Agora, se você consegue fazer com que o 1 vire menos do que 1, você vai tendo um declínio da doença, né? Desde que cada pessoa contamine, em média, menos do que mais uma pessoa, né? Se você tiver 1 para meio, quer dizer que a cada ciclo da doença, né, a cada, por exemplo, 10, 15 dias, se for 1 para meio, o número de doentes do país vai diminuindo pela metade. Esse que é o objetivo sensato, racional de lidar com a pandemia. Não é você trancar todo mundo em casa, matar todo mundo de fome e aí depois ligar a economia e falar, se virem. E quem que vai gerar emprego? Como é que vai ser gerado imposto para bancar o serviço de saúde, para bancar a educação, tudo isso? A gente tem que tomar cuidado para não matar a vaca leiteira. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.